Deus bendiga, hermanos. Por favor, abre tu Bíblia. Juan, abre tu Bíblia. No livro de Juan, capítulo de número 6. Juan, capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos. Estamos tratando deste que é muito importante capítulo no Evangelho de Juan, o discípulo amado. Juan habla sobre muitas coisas especiais, muitas coisas importantes em Juan 6, como nós temos hablado aqui, a multiplicação de los panes e los peces, Jesus caminhando sobre as águas, as pessoas buscando a Jesus, pelo que ele poderia fazer, pelo que ele poderia dar, que era coisas materiais, o suprimento natural que era o pão desta terra. Nós vamos ver Jesus falando sobre ele ser o pão do céu. Hablamos sobre o maná que Moisés, o Senhor donou por intermédio de Moisés, pero as pessoas que comeram deste maná morreram, pero Jesus está falando, aqueles que comerem do pão que eu dou terão vida eterna. Então, falamos também sobre Jesus, o hijo del carpinteiro, hijo de José, hijo del carpinteiro, el carpinteiro. E agora vamos ao final deste tema. Semana passada falamos sobre o maná, explicando esse contexto de que Jesus está falando sobre o maná. Aplicamos isto para a sua própria vida, porque Ele é o pão. Todo este capítulo de número 6 habla para com nós sobre esse tema de Jesus dizendo: eu sou o pão que descendeu do céu. O livro de Juan, Evangelho segundo escreveu Juan, capítulo de número 6, versículo 51, está escrito: eu sou o pão vivo que descendeu do céu. Se alguno comer deste pão, vivirá para sempre, e o pão que eu darei é minha carne, la qual eu darei por la vida del mundo. Aún el versículo 53, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis de tu sangre, no tenéis la vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postero. El versículo 59 diz: estas cosas Jesús estava falando, ensinando em la sinagoga de Cafarnaum. No versículo 60 diz: al oírlas, muitos de seus discípulos dijeron: dura é esta palavra, quem la puede oír? Después Jesus falou, sabendo Jesus a si mesmo que seus discípulos murmuravam de esto, seus discípulos estavam murmurando de esto. Esto os ofende, pues que si viris al Hijo del Hombre subir a onde estava primeiro, el Espírito es que dá vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espírito y son vida. Pero hay algunos de vosotros que não creem. Vamos encerrar aqui a leitura, prestem atenção, por favor. Desde entonces, muitos de seus discípulos volveram atrás e já não andavam com ele. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Hermanos, aqui nós miramos que Jesus, em muitas passagens, repreendeu a los fariseus, a los religiosos. Repreendeu depois a los discípulos por sua incredulidade. Repreendeu também, Jesus repreendia aquele que, porque o Padre corrige ali o que ama. Jesus repreendeu também a multitud e agora está começando a predicar mais detalhadamente sobre o que há de acontecer consigo, que há de se passar com sua vida, acerca da cruz, o sacrifício da cruz, o Calvário,
onde sua carne seria partida, onde seu sangue seria derramado, e por conta deste sacrifício, aí nós outros vamos a mirar que por conta desse sacrifício é que Ele nos daria a salvação, a vida eterna. Portanto, suas palavras são palavras que alimentam não somente o físico, o corpo, mas alimentam também nossa mente, alimentam também nossa alma, alimentam nossos sentimentos, nossas emoções, nossas entranhas, alimenta todo o nosso ser e não alimenta somente nas coisas dessa vida, mas também nutre-nos para que nós outros venhamos a alcançar, a chegar à vida eterna. Essas palavras que Jesus está falando são palavras sobre sua morte na cruz e sobre sua entrega, seu sacrifício, e portanto são palavras muito duras, porque as pessoas estavam vindo querendo a resolução. Eu quero um Jesus que me dá pão, eu quero um Jesus que me dá sanidade, eu quero um Jesus que me dá milagre. Agora um Jesus que vai falar para mim de sacrifício. Estas boas novas não são tão boas assim, porque se para alcançar salvação tem que ter sacrifício de um homem, que herói era este? Temos que contextualizar que Jesus está em ambiente da Judeia, Jerusalém, em Cafarnaum, na Galileia, mas está sobre o domínio do Império Romano. E temos os heróis gregos, os heróis romanos, e heróis era aquele que vencia. Como que vai ser um governador? Porque esperavam um Jesus, um Messias, esperavam um Cristo, Messias. É para o contexto do Velho Testamento, para o Novo é Cristo. As palavras são a mesma, o significado. Esperavam um que venia a exercer seu reino político, a exercer sua autoridade, ponendo por terra, barrando o cautiveiro de Roma, porque este povo estava cautivo, pagando altos impostos a Roma, estava sobre o domínio do Império Romano. Eles queriam que se fuera hecho uma revolução, mas Jesus está falando sobre a revolução da alma, da imposição de um reino espiritual, que agora ele estava ponendo, plantando, lançando a semilla em los corações de las pessoas. Então, esta palavra ela é muito dura para a maioria das pessoas. Assim como hoje, infelizmente, infortunadamente, as pessoas estão muitas das vezes em las igrejas solamente querendo a melhor parte, não o paquete completo, pero querendo solamente aquilo que les conviene, aquilo que é bueno para o momento presente de agora. Então, Jesus vai falar. No contexto do Império Romano, nós teníamos que a política do pão e circo, onde em los coliseus se distraíam, em los teatros se distraíam as pessoas com muitas atividades culturales, e donavam a elas um pão que não estava mais bueno, um pão passado que já estava estragado, um pão que não era mais, que não podia nutrir, estava um pão duro, assim. Pero Jesus está falando, eu sou o pão vivo. Donava um pão muerto, um pão que não era bueno. E assim também é o entretenimento. Nós temos que tomar cuidado, porque aqui estamos em um contexto. Muitas das vezes não gostamos quando uma pessoa fala duro com nós outros, mas muitas das vezes estamos apenas distraídos com os entretenimentos. E o Senhor quer que nós venhamos a alcançar uma madurez espiritual, uma madurez em nossos pensamentos, sentimentos, e toda a nossa área de nossa vida financeira, familiar, alcançar a madurez. E palavras duras nos fazem reflexionar para que venhamos a cambiar o que é necessário, poner por fato toda a nossa vida nas mãos de Cristo para viver de acordo com sua vontade ao contrário de viver distraído, solamente satisfazendo os desejos da carne, os desejos humanos, de las coisas passageiras
que temos nesta vida. Então, havia o contexto que Roma, para distrair, donava um pão que não era bueno, um pão velho, estragado, e assim também o circo, os coliseus e os teatros. Muitas pessoas hoje estão fazendo do culto um circo, um teatro, um entretenimento solamente, trabalhando com as emoções, com a distração do grande pueblo. Pero Jesus tem palavras que cambiam nosso ser, nos transformam, nos cambiam, para que assim possamos adentrar em seu reino. Como se adentra no reino de Deus? Vocês se lembram, hermanos? Se lembram como se adentra no reino de Deus? Eu prediquei em Juan 3, o que Jesus falou? É necessário nascer de novo. O que João Bautista predicava? A mesma mensagem que Paulo predicava, que Pedro predicava, a mesma mensagem que Jesus predicava. Arrepentidos, pois é chegado o reino dos céus. Se está cerca de nós, é o reino dos céus. Então, para entrar na vida eterna, temos que comer deste pão. Este pão vai a nos alimentar, vai mostrar para nós o que nós não estamos fazendo bem. E isto muitas das vezes não vai ser agradável para nossas vontades, nossos desejos. Então, aqui mesmo os religiosos, os judeus, contendiam entre si, dizendo: como pode esse dar-nos a comer sua carne? Pensavam que Jesus iria dilacerar-se, aunque em la cruz del Calvário, depois de tomar muitos azotes, depois de carregar el madero, depois de poner uma corona de espinas sobre sua cabeça, depois de ser humilhado, espancado, de ter muito sofrimento por mim e por você, Jesus sofreu em meu lugar, em seu lugar. Se sua carne em los azotes salia parte de sua carne, derramava sua sangue. Os historiadores dizem que parte de seus órgãos internos estavam sendo à mostra e era muito sofrimento. Sua carne foi partida. Por isso Jesus está falando: este é o pão que descendeu do céu. Hablando de seu sofrimento, né? Assim, quem come dessa carne tem a vida, quem bebe desse sangue, pero não é canibalismo, não vou a comer a carne, não vou a morder de mim, não vou a beber seu sangue. Não é isso. Participar de sua carne, participar de seu sangue, comer do pão do céu, é ter a vida que há em Cristo dentro de nós. Hoje há um mandamento que é a cena do Senhor e é o bautismo, né? Isto sim, a cena do Senhor é símbolo, é o pão e o vinho, símbolo da sangue e símbolo da carne de Cristo em seu sacrifício. Pero aquelas pessoas não queriam sacrifício, aquelas pessoas não queriam um discurso, uma palavra, uma prédica que não fora conveniente a suas necessidades, não queriam saber muitas das vezes da eternidade. Igrejas que não se predicam mais palavras de confronto, como aqui Jesus está predicando, igrejas que não predicam mais da vida eterna. Uma vida eterna com Deus é uma vida de salvação, pero uma vida sem Deus é uma vida de perdição en el fuego del infierno. Sí, onde está o diabo vai estar por toda a eternidade, queimando em fogo do inferno. Hermano, pero não é para nós, pero não se predica mais sobre o inferno, não se predica mais sobre o pecado, não se predica mais sobre o diabo, porque o diabo é o padre da mentira. Não se predica mais sobre a mentira, não se predica mais sobre a fornicação, não se predica mais sobre os enganos, os desejos desta vida presente. Muitas das vezes há uma prédica muito confortável para agradar aquele que está ouvindo, pero Jesus
também tinham palavra, e esta palavra, estas coisas, dijo em la sinagoga, em meio religioso. Aún muitas das vezes, os religiosos deste tempo presente também não querem ouvir palavras duras como essa, pero el pan que descendeu do cielo trae para nós uma realidade que é del cielo, e às vezes, por melhor que nós tenhamos boa intenção, por melhor que nós venhamos a tentar viver uma boa vida, muitas das vezes, por falta de conhecimento da palavra de Jesus, não estamos de acordo com a vontade de Deus, com as coisas que são eternas. E quando vem esta palavra, quando vem essa realidade que não está de acordo com a vida que vivemos, há um confronto, e muitas das pessoas, agora em versículo 60, al oírlas, muitos de seus discípulos disseram: dura é essa palavra, melhor uma palavra dura que me leva para o céu do que uma palavra que vai a ser como um beijo, pero um beijo de uma pessoa que vai me trair. Não, alguma coisa que vai solamente dizer o que eu quero ouvir. Não, eu tenho que ouvir o que eu necessito ouvir. Eu preciso buscar de Deus aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Assim, quem não pode ouvir? Quem não pode ouvir? Aún tem pessoas. Jesus mira para os 12 e pergunta: isto também os ofende? Mira que as palavras de Cristo Jesus às vezes ofendem. Sim, irmãos. Às vezes a pessoa vai falar algo com você que você não vai gostar. Você não vai gostar quando Deus chamar a tua atenção. Mas muitas das vezes é necessário. As pessoas estavam ofendidas. Jesus certa vez falou: eu não vim a trazer paz na terra, mas eu vim a trazer a espada. Eu vim a trazer a divisão. Por quê? Porque traindo a realidade do reino do céu, aqueles que viviram de acordo com sua vontade, com a vontade de Cristo, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a realidade do reino do céu, vai a incomodar, vai a criar um problema, uma questão, uma divisão, uma contenda, uma pelea com as pessoas que não querem viver de acordo com a vontade de Deus. É uma realidade. Então, muitos se foram. Dura esta palavra. Dura esta palavra. Jesus diz: isto os ofende? Pois que? E se vires o Hijo del Hombre subir aonde estava primeiro? E se vocês mirarem a mim, quando eu subi, estava falando já que depois que morrera, como nós conhecemos, como assim muitas das vezes celebramos, não um Deus de muertos, não um Jesus que está preso na cruz, não, nosso Deus ha ressuscitado. Ele é um pão vivo, uma experiência viva. Jesus está presente aqui. E você tem que ter essa consciência que Ele está aqui, e adelante dele temos que ter um bom comportamento, mas também bom pensamento, bom coração adelante de Deus. E assim, hermanos, Jesus é um Deus vivo que ha ressuscitado no terceiro dia, apareceu aos discípulos, ha hecho mais milagres, ha predicado mais, ha aparecido também aos discípulos que agora estavam voltando, querendo volver a pescar, e depois na Galileia foi subindo ao céu adelante da multidão. E Jesus está perguntando, está questionando aqui: e se vocês virem o Hijo de Deus subir para onde ele estava antes, assentado à direita de Deus? O Espírito é que dá a vida, a carne para nada aproveita. O que ele está falando não é sobre uma coisa material, natural. Ele está falando sobre coisas espirituais. E também nos vai falar em João 14, vamos volver a predicar sobre isto, que Ele não nos deixará órfãos, pero nos dará o Espírito Santo. E este Espírito Santo é o amigo, o bom consolador, que vai a nos dar, a lembrar, a nos recordar as palavras que Jesus estava dizendo, essas palavras que serão vivificantes dentro de nós outros,
palavras que podem ser duras, que nós não vamos a gostar de ouvir, pero vai gerar vida dentro de nós. E pero há alguns de vosotros que não creem. Desde então, muitos de los discípulos, versículo 66, volveram atrás e já não andavam com ele. E dijo Jesús a los 12, ¿Queréis acaso ires também vosotros? Aqui nós vamos ver que depois de esto, muitos já deixaram a Cristo. Não é bueno, não quero ter que passar por isso. Não quero ter que me sujeitar a isto, não quero ter que abandonar algumas coisas, não quero cambiar minha vida. Está bueno que eu vou ficar com este Jesus que pode fazer milagres, me dar pão e somente as coisas superficiais. Depois disso, muitos foram embora. E agora Jesus havia perguntado: acaso não quereis ir também vosotros? E a quem? A los 12. E a los 12, agora Pedro, o mesmo que caminhou sobre as águas, vai dizer para Jesus: a quem iremos nós? Não é aonde nós iremos, é a quem iremos nós. Porque tinha muitos maestros, tinha muitos predicadores. Jesus está predicando e as pessoas não estão. Jesus estava predicando e as pessoas não estavam gostando do que estavam ouvindo. Mira para mim. E depois disso, muitas pessoas foram embora, deixaram a Jesus. Os discípulos, os 12, se mantiveram. E aí Jesus perguntou para os 12: vocês também não vão embora? E Pedro falou agora: para onde iremos nós? Para quem iremos nós? Pedro está falando com Jesus: para quem iremos nós? Solo tu tienes palavra de vida eterna. O que Pedro está falando? E naquele tempo, Catarina, tinha muitas pessoas que predicavam. Tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, entre tantas outras pessoas que ensinavam suas filosofias, sua teologia, sua forma de pensar. Eram os chamados escribas e também os maestros da lei e também os outros maestros que ensinavam em las calles, em la parte do templo. E Jesus estava ensinando também. Pero os ensinos de Jesus, agora as pessoas não estavam gostando. E não gostando, estavam deixando a Cristo, deixando a Jesus. Pero os discípulos, Pedro vai responder por eles. Pedro está respondendo não somente por si, está respondendo por eles, por os 12, e está respondendo também por mim, por você, porque isso ficou registrado. E eu creio que você não é daqueles que voltam para trás, como diz Hebreus 10, não, você é daquele que permanece por fé. Por que os discípulos não foram? Aqui o texto está dizendo: não, para onde iremos? Tu tiene palavra de vida eterna e nós hemos creído e conhecemos que tu és o Cristo, o Hijo del Deus vivente. Pedro está explicando: Senhor, nós não temos para onde ir, porque nós queremos ir para a vida eterna, pero nós já compreendemos que para ir à vida eterna necessitamos ouvir tu palavra e viver de acordo com tu palavra. Então, para onde? Para quem iremos nós? Não é somente para onde iremos nós, não, é para quem iremos nós. Não há outro caminho. Buda não pode, Mohammed não pode, Nietzsche não pode. No. Los dioses de los mayas, de los incas, las entidades africanas, los exus, las guias afro-brasileiras, la Nossa Senhora de Guadalupe. Não há Papa, não há superbispo, não há outra entidade, Siddhartha Gautama, não tem nada, nenhum Deus indiano, nenhum hindu, nenhum outro Deus de nenhuma outra religião que pueda levar o homem à salvação. Pablo escreveu: só há um nome por a qual nós podemos ser salvos.
a saber, el nombre de Jesús Cristo que ha hecho hombre. Sim, este homem que donou sua vida para que nós tenhamos vida. Assim, Pedro está dizendo, nós creemos e conhecemos. Por que os discípulos não foram? Porque eles creiam. Aqueles que têm fé perseveram. Aqueles que têm fé não voltam atrás. Aqueles que têm fé creem porque estão ouvindo. E a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. As palavras de Jesus não são duras. As palavras de Jesus são palavras de vida, são palavras vivificantes do Espírito, são palavras de vida eterna, são palavras que alimentam, é o pão que alimenta nossa alma. As palavras de Jesus são sanidade para nós outros. E nós estamos ouvindo, e nossa fé está crescendo, e à medida que nós vamos caminhando, nós vamos crescendo em nossa fé. Eu vou crendo, à medida que eu vou me relacionando, à medida que eu vou tendo uma experiência com a palavra, vou vivendo a palavra, vou crendo cada vez mais, porque não é só crer, é conhecer. Muitas pessoas creem, pero não conhecem aquilo que creem, e nós necessitamos conhecer aquilo que creemos. Nós necessitamos ter conhecimento, uma experiência mais profunda. Você conhece cada vez mais uma pessoa à medida que tem tempo para donar a ela, aqui que vai se relacionar com ela, uma comunhão com a pessoa, vai a conhecer mais de ela. Assim nós conhecemos mais de Cristo à medida que nós vamos vivendo mais com Cristo. E assim os discípulos viveram com Cristo, conheciam a Cristo e creiam que Cristo, Jesus era el Cristo, el Messias, el Salvador do mundo, aquele que poderia fazer milagros, aquele que podia nos donar necessidades físicas como multiplicar de pães, aquele que tinha controle sobre a natureza, poderia vir a andar sobre as águas e também ajudar a mim e a você como Pedro a andar sobre as águas. Jesus tem essa autoridade, esse poder, pero Jesus também é aquele que pode salvar minha alma e tua alma da condenação e nos levar à vida eterna com Ele. Ele é o Hijo de Deus vivente, uno com o Padre, uno que habla o que o Padre falou, que hace o que o Padre ha hecho, uno com o Padre, aquele que a partir de agora e 7 outros momentos, 9 vezes mais, vai falar: eu sou o pão que descendeu do céu. Depois nós vamos ver que ele vai falar no capítulo 8, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, e tantas outras coisas. Vamos trabalhar especificamente sobre essas coisas, sobre a luz, sobre o pastor, sobre a porta. Mas agora nós estamos aqui adelante do pão do céu. Hermano, você que está mirando essa película, este vídeo, você que está aqui hoje conosco na cidade de Ana, aqui, esta igreja que está sendo plantada, esses estudos bíblicos, aqui em Ena, Texas, você que está em Argentina, Paraguai, México, mirando essa película também, em outras cidades de Texas, créame, o Senhor alimenta tu alma. Jesus é o pão vivo que descendeu do céu. Não há para quem, não há para outro lugar onde nós vengamos a ir. Não, só Ele tem palavras de vida eterna. E suas palavras não são duras, suas palavras são palavras de gozo, sim, palavras de salvação, de consolo, de conforto, de correção muitas das vezes, mas são palavras de vida eterna. Nós creemos e conhecemos que Tu és el Cristo, respondeu Pedro. Qual é a resposta que nós devemos adorar? Muitas das vezes estamos nominalmente na presença de Deus, mas nossa mente verdadeiramente está lejos, em los views, em las deudas, em los problemas, em la família, mas não está na presença do Senhor. Adelante de las adversidades, adelante de las muitas dificuldades, muitas das vezes viramos
as espaldas para Cristo e vamos a buscar o que é mais confortável, como aquela multitud ha hecho também. Nós outros temos que ser como Pedro, que se alimentou da multiplicação dos pães e dos peces, que caminhou sobre as águas, que ouviu a palavra e reconheceu, conheceu de Cristo, porque caminhava com Cristo e conhecia que a Escritura estava se cumprindo agora no presente tempo. Pedro estava vivendo a visitação. Hermanos, se o Espírito Santo de Deus, se Cristo Jesus está se manifestando a ti hoje, entrega hoje tu vida a Ele, alimenta tu alma com esse pão del cielo, porque suas palavras são palavras de vida eterna. Que Deus te bendiga nesta noite. Graças ao Senhor por a oportunidade de estar estudando a palavra com muita tranquilidade, despacito, tentando compreender aqui junto com nossa família. É bueno ter você conosco e rogamos vossas orações para que esta obra venha a crescer e assim perseveremos e que o Senhor venga a nos llenar de tu Espírito, para que mesmo adelante das adversidades, das correções, das duras palavras de Cristo, nós não vengamos a virar as espaldas, pero antes estar presentes em sua presença, adelante de Ele, ouvindo suas palavras, porque a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Ele é o pão del cielo, mi Dios Emmanuel, lléname, lléname. Senhor, graças nós te damos, Senhor. Graças por esta oportunidade, oh Padre, de ler tu palavra. Muitos não têm essa oportunidade de ter tu Santo Espírito junto com nós a nos ensinar, de ter tantos, oh Padre, e ferramentas para conhecer, estudar sua palavra e os contextos e compreender um pouco mais. Oh Padre, graças por a oportunidade de estarmos reunidos aqui e assim, ó Deus, onde você se hace presente onde tem 2 ou 3 reunidos. Graças por tu presença, graças por tu palavra. Perdoa nossos corações, Senhor, nossos pecados. Perdoa nossa mente, nossos lábios. Tudo que há em nós que não glorifica, que há em nós outros que não glorifica a Ti. Ajuda-nos, Senhor, a viver para a Tu glória. Ajuda-nos a mantermos adiante de Ti, porque solamente Tu tens palavra de vida eterna. Ajuda-nos a crer cada vez mais. Ajuda-nos a conhecer cada vez mais. Tu eres o Cristo, o Hijo de Deus vivente. Senhor, graças, graças. Llena-nos, alimenta-nos, Senhor, com este pão del cielo, com esta palavra que é vida, com esse Espírito que vivifica. Em nome de Jesus Cristo. Amém. El grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a unção e a consolação do Espírito, seja com todos aqueles que amam e aguardam a venida de Cristo. Juntos digamos, amém.